Olá, boa noite a todos. Vamos entrando. Hoje nós temos uma live para lá de interessante, onde nós vamos falar sobre sobrepartilha, né? Rodrigo Mazei entrou, estamos esperando o Rodrigo Mazei chegar e pode pedir aí, Rodrigo, que eu te aceito aqui. Vamos ter um bate-papo muito interessante. Bem-vindo todos vocês que estão chegando, entrando e a casa é sua, sintam-se à vontade. Nós vamos falar sobre partilha, a partir de um texto do Rodrigo Mazei, e aí nós vamos iniciar essa conversa aí, que é para lá de interessante. Mas vamos lá, estamos só esperando. Chegou o Rodrigo, Xará, boa noite. Eu chego assim com um xará tão bem vestido, assim, com essa elegância. Eu fico até envergonhado. Que é isso. Isso é roupa de advogado, né? Brinco, fico fantasiado de advogado. Eu fico atendendo cliente a tarde toda e aqui eu nem viria assim, mas logo depois do atendimento, então estou de terno, mas nada disso, é roupa de advogado, fantasia de advogado. Não, eu tava no escritório, mas a vantagem aqui, Rodrigo, é tudo pertinho, né? Então deu tempo de eu ficar do escritório, eu tomei uma chuveirada rápida para dar uma acordada, mas essa é a vantagem de cidade pequena, tudo é perto. Mas Vitória não é tão pequena assim, né, gente? Então, bom, gente, boa noite, bem-vindo a todos, vamos chegando, tá aí Débora, Ricardo, Torinho, né, Ana Paula, Barreto, e tem muita gente. Então, hoje é uma integração Minas-Espírito Santo para todo o Brasil, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, o Rodrigo Mazei está em Vitória, mas estamos conectados aqui com todo o Brasil. Primeiro, deixa eu apresentar o Rodrigo, meu xará. O Rodrigo, ele é advogado, ele é mestre, doutor e pós-doutor em Direito Civil e escreveu um texto muito interessante que me chamou a atenção, que é sobre ele que nós vamos falar aqui, que é sobrepartilha no inventário. O texto é sobrepartilha no inventário, mas, se o tempo permitir, podemos até evoluir um pouco mais de sobrepartilha em geral, inclusive na decorrência de uma separação, divórcio, etc. Né? Bom, então, boa noite, Rodrigo. Obrigado por ter aceito o convite. Seu texto é muito interessante. Vamos lá. Boa noite a todos, a todas, né? Todos que estão aqui, estou vendo vários colegas aqui, né? Eu estou muito feliz, né? Estar com o xará aí, bater um papo. E de falar de um tema que é um tema prático, né? Um tema prático, é um tema do dia a dia. O Rodrigo falou um ponto importantíssimo, Rodrigo. Esse texto que eu escrevi, ele tem um foco específico na partilha sucessória. Mas, na verdade, até tem um dispositivo que é interessante, depois vocês puderem conferir lá, o artigo 731, se não me falha a memória, parágrafo 3º, eu vou até conferir aqui, ele remete a todas as regras de partilha, é o 731, parágrafo único, desculpa. Uhum. Ele remete para todas as regras de partilha sucessória para o divórcio e para a união estável, da dissolução. Então, isso também faz... Então, esse detalhe que o xará colocou é muito importante, porque é possível fazer essa adaptação a um transporte de técnicas e questões interessantes que a gente pode discutir no inventário, a gente pode projetar como é que seria na questão do divórcio. Então, esse ponto do divórcio, né? Esse ponto é um ponto bem legal. E foi bom você ter falado isso, porque eu acabei não comentando, não fazendo esse pequeno comentário no texto. Então, seus embargos de declaração, xará, já estão conhecidos e providos. Pois é, e meus embargos vão além do que isso, porque é um comunicado que eu faço e um convite a você. Em uma conversa com o Rolf Madalena, a gente que advoga, você também, mas Rolf é mais antigo que eu, mas eu advogo há 40 anos, e na prática, quando se fala de partilha de bens em decorrência do divórcio, nós vivemos a imagem e semelhança do processo de inventário. Então, o processo de partilha não acaba nunca. Então, nós estamos marcando uma reunião, em breve eu vou te falar, para elaborarmos um projeto de lei específico sobre partilha de bens, que não tem projeto partilha de bens em decorrência
do divórcio e separação não acaba nunca, né? Então, nós precisamos, e como isso é imagem e semelhança, bom, então, na nossa conversa, nos nossos delírios, né, o IBDFAN, a gente vai delirando um pouco e falando, olha, vamos fazer, então vamos fazer. Você está convidado para participar dessa comissão que vai elaborar esse projeto de lei. Já que você escreveu sobre sobrepartilha, você acabou se comprometendo aqui sem querer. Não sei se vai se arrepender, mas o convite fica feito, né? Não, então já está aceito. E aí Tá. eu vou fazer já uma brincadeira aqui para a gente começar aqui assim, ver se como é que é legal. Sobrepartilha, na verdade, eu tento mostrar isso no texto, assim, ao longo A sobrepartilha, na verdade, olha que interessante, ela é o procedimento. E a gente, e isso está na praxis, né? A gente aprende errado como se a sobrepartilha fosse o fato. Na verdade, não. Existem olha como é que isso é legal. Existem fatos que levam à sobrepartilha. Uhum. Então, a sobrepartilha não é o fato. E isso no inventário, isso é muito legal, que a gente já pode fazer um link aqui, porque no inventário, o que acontece? E aí, olha, agora, Rodrigo, vou falar um negócio agora só para os processualistas ficarem com raiva agora. A sobrepartilha ela é muito melhor regulada no Código Civil do que no Código de Processo. Uhum. Se você pegar lá no artigo 2021, eu queria que o pessoal prestasse atenção, e agora também, até para ficar mais fácil, depois do nosso bate-papo, esse texto que eu escrevi, que saiu publicado na revista lá da UERJ, já está disponível, eu vi o Roner colocando aqui, no site do IBDFAN. Então, a gente bater um papo aqui, está lá no site do IBDFAN disponível, tá? Então, a gente pode viajar mais, porque depois vocês leem lá, vão falar mais da viagem. Tá, isso. E isso é muito legal, porque se você separar o 2021 do 2022 do Código Civil, olha que legal, Rodrigo. Olha o que o 2021 ele fala. No curso do inventário, podem surgir situações, fatos, que deem origem à sobrepartilha. Então, você olha o fato, você fala, cara, isso vai atrapalhar a minha partilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou tirar do inventário, e depois, quando resolver, se a resposta for positiva, eu faço uma sobrepartilha. Então, eu dou o nome dessa sobrepartilha, ela está prevista no artigo 2021 do Código Civil. E uma sobrepartilha que eu falo prospectiva. Ou seja, ela é no curso do inventário. Você olha e fala, olha, vou fazer uma sobrepartilha, é caso de fazer isso no futuro. Isso é tão legal, Rodrigo. Olha como é que isso é bacana. Vou falar coisas que não estão no texto. Isso é uma técnica de organização do processo. E olha como é que isso é legal, Rodrigo. Olha como é que isso é mais bacana. Por que não utilizar isso no direito de família? Pois olha só. Olha que massa. Aí, por exemplo, você tem lá, vou dar um exemplo. Tem um bem lá que participa da comunhão. Ele teria que ser partilhado, ok? Só que esse bem está litigioso. Ele tem um litígio com o terceiro. Se eu trago para partilha desde logo, pressupõe que isso incorpora que está no patrimônio. Quando, na verdade, ainda não está, que você tem um risco de não ganhar, de perder, enfim. Então, olha como é que seria legal. No próprio divórcio ou na união estável, o que os cônjuges, né, os companheiros, eles poderiam declarar, olha, tem um bem aqui que pende um litígio. Então, nós não vamos partilhar agora. Nós vamos fazer o quê? Sobrepartilha. Então, pois é. Não, isso. Eu só queria estimular. É muito legal isso que você falou, porque o seu texto me chama a atenção. Você se apropria bem dessas expressões partilha prospectiva e partilha retrospectiva, né? Daqui a pouco eu queria que você falasse sobre isso, porque isso, quando a gente organiza as ideias a partir dessas palavras, quando a gente verbaliza, você vai nomeando, você vai dando forma, vai ficando mais fácil de entender. Então, eu achei muito legal essa ideia de nomear dessa forma, de partilha prospectiva, retrospectiva. Mas antes disso, Rodrigo, eu queria que você falasse para a gente, para muita gente ainda não prestou atenção, nisso, assim, o que o novo, que nem é novo mais, né, o CPC de 2015, trouxe de novidade para a partilha ou sobrepartilha, especialmente. Só para a gente começar a encadear o raciocínio. Show. Aí olha como é que isso é bacana. Aquela pergunta, se eu estivesse numa banca aqui agora,
aquela pergunta que, do mesmo jeito que eu fico alegre, você tem que tomar um cuidado, que ela tem uma importância muito grande. Se eu ler só o artigo 669 e o 670 do Código de Processo Civil, eu não vou encontrar nada. Muito pelo contrário, até os erros que tinham no Código 73 são repetidos. Tanto é que o 669 ele não faz essa divisão didática entre a sobrepartilha. Embora não utilize esse nome, o 2021 ele projeta uma situação prospectiva, okay, para frente, e o 2022 no Código Civil, inteligentemente, ele fala, olha, mas também pode ter a sobrepartilha involuntária, o bem que você encontra depois. Então, isso é um ponto que eu quero chamar a atenção logo, porque o Código Civil ele já tem essa divisão. Olha, tem uma hipótese que você já vê no curso do inventário e joga para fora, ok? Sejam as partes, seja o juiz, o inventariante, enfim. Tem essa visão que é no curso do inventário, como também tem essa situação que ela é depois do inventário. Por que eu estou falando isso? É uma crítica. E olha como é que olha como é que esse projeto de lei ele pode ser importante. Se você pegar o 669, no Código de Processo Civil, até a ordem está errada. Porque ele começa a falar no inciso 1 e no inciso 2 das hipóteses sobre a partilha involuntária, para só depois falar das voluntárias. Então, didaticamente, ele está aqui equivocado. Bom, então não tem muita coisa. Agora, você quer ver mudar? Você quer ver eu te mostrar como é que tem um ponto que é hiper interessante aqui que tem no CPC? Olha que bacana aqui agora. O artigo 664, ele mudou o arrolamento comum e criou um novo teto. Qual que é o teto que nós temos agora? 1.000 salários mínimos, ok? 1.000 salários mínimos, imaginando que isso é bens da herança mesmo, você desconta meação, aqui entre nós é um valor razoável, porque dá mais de 1 milhão. Xará, essa aqui você vai me dever um vinho agora. A sobrepartilha, como ele é um procedimento, ele pode encaixar em qualquer tipo de procedimento. Olha que top. Então, eu posso ter sobrepartilha por inventário extrajudicial, eu posso ter sobrepartilha por arrolamento sumário, eu posso ter sobrepartilha pelo inventário comum. Agora, olha, fazendo a brincadeira, o jump of the cat. Eu posso ter uma sobrepartilha, mesmo com controvérsia, se os bens não forem superiores a 1.000 salários mínimos, eu resolvo a sobrepartilha de forma o quê? Concentrada, de forma sumária. Então, olha como é que isso é legal. O arrolamento comum, que está no artigo 664, que ele teve uma revitalização com esse novo teto, na minha concepção, ele atraiu boa parte da sobrepartilha. Então, olha como é que isso é legal. Aí a pessoa que quer fazer a sobrepartilha, ele já entra observando aqui o 664, ele já entra falando, olha, o bem é tal, ele mesmo avalia, ele já pede a nomeação do inventariante, ele já pede a citação, ou seja, o pessoal já vai ser citado, não tem primeiras e últimas declarações, é só a declaração inicial, é marcada uma audiência, e marcando a audiência, eu tenho aquele déficit que a gente tem da audiência de conciliação, o 664, ele permite essa superfície. Então, o que eu acho? Pegando a sua pergunta, olha como é que sua pergunta ela é importante. O que o CPC de 2015 ele trouxe para a sobrepartilha de novo? Se eu fizer uma leitura do 669 e 670, aí é só crítica. Mas eu sou daqueles assim que eu tento aproveitar ao máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que aconteceu de bom. Então, para mim, é o 664, que é essa possibilidade da sobrepartilha, né, pelo arrolamento comum. Porque arrolamento comum, olha que legal, cara. Arrolamento comum admite incapaz, admite, como é que fala? Litígio. O arrolamento comum, ele simplesmente é um inventário concentrado
porque se presume que, por conta do valor menor, né, por conta do valor menor, o litígio vai ser mais fácil de ser resolvido. É interessante isso, e isso no inventário, né, que pouca gente... Então, eu acho que o CPC ele trouxe uma inovação, assim, uma das coisas que ele disse é que pode ter a partilha, isso acaba se conectando, que pode ter a partilha parcial, né, do inventário, é uma forma de dar uma Sim, sim. acelerada, né, e, portanto, consequentemente, Na isso não é exatamente... sobrepartilha. Bom, então isso o CPC tem 5 anos. O Código Civil, que está fazendo 20 anos, né, agora em 2022, embora tenha entrado em vigor em 2003, se acha que as disposições sobre partilha e sobrepartilha do Código Civil precisam ser atualizadas em relação ao inventário? Porque em relação à separação, divórcio, né, dissolução de união estável e divórcio, eu até disse ao início aqui da nossa conversa, que nós vamos fazer um projeto de lei sobre isso, porque é um absurdo, as partilhas nunca chegam ao final, né? E depois a sobrepartilha aí é uma outra história que a gente vai falar mais adiante, mas queria a sua opinião. Você acha que o Código Civil ele satisfaz isso, ele evoluiu, ou tem um déficit? Qual que é a sua opinião sobre isso do Código Civil? Porque do CPC você já falou, né? E do Código Civil, o que você acha? Embora o Código Civil tenha uma redação melhor, né? Embora o Código Civil tenha uma redação melhor, ainda está muito aquém. Uhum. E veja que a gente tem, vou dar um exemplo, um problema. Você quer ver uma questão que hoje é um problema grave que a gente tem aí, eu falo isso um pouco lá no texto e tal. A gente não tem uma segurança jurídica, especificamente, quanto a questões, por exemplo, que envolvem a prescrição. Esse é um problema, esse é um problema sério. E outra coisa, Ainda se fizer, a isso é ser resolvido. isso é um problema que, então, um projeto de lei ajudaria bastante. É um tema que a gente pode falar um pouco mais adiante. Mas você quer ver uma situação? Vou te falar um pequeno retoque, só que já seria importante. Quando você faz uma leitura aqui, tanto do Código Civil quanto do Código de Processo Civil, ele fala em bens litigiosos. Ele dá uma impressão, olha como é que esse detalhe é importante, que é só o litígio externo e não o litígio interno. E aí vou pegar o seu gancho, que você já matou a charada aqui. Olha como é que você amarrar isso bonitinho num projeto de lei fica bonito. A partilha antecipada, ela se permite na parte em controvérsia. Ok? Então, o que significa, em outras palavras? Eu posso admitir, então, sobrepartilha não só com os litígios externos, mas também com os litígios internos. Em outras palavras, a gente, através da partilha, nós íamos resolvendo aquilo que é incontroverso, aquilo que tem condição de decidir. Então, nós teríamos, e aí pegando o artigo 670, quantas sobrepartilhas fossem necessárias. Porque um dos problemas, olha como é que, aí você é advogado, o Rolf também é advogado, você sabe qual um dos problemas que nós temos, por que a partilha acaba não resolvendo? Porque os advogados, de um modo geral, os juízes também, mas nós advogados, a gente tem que fazer nossa parcela de culpa, a gente quer resolver sempre a partilha como num todo. E a ideia da sobrepartilha, eu estou falando um projeto demonstrando, revitalizando isso, ou seja, que é possível que a gente vá resolvendo a partir de camadas. Isso vai demonstrar o seguinte, isso vai criar uma sedimentação, né? Coloca aquele que está numa situação de inferioridade processual, inferioridade material, numa posição melhor. Pois é, porque nós sabemos, né, Rodrigo, que o judiciário naturalmente privilegia, historicamente, a parte economicamente mais fraca, porque quem quer fazer a partilha é quem não tem os bens, né? E aí, quando quem está na posse e administração dos bens vai levando isso para o resto da vida, né? Então, quando a ideia de falar de sobrepartilha é que vem muito a calhar isso, essa ideia, o que nós vamos amadurecer, fazer o projeto de lei, mas é que, então tá, não dá para fazer tudo, faz uma parte, depois a gente faz uma sobrepartilha, né? Então, a sobrepartilha, e aí a gente entra nessa sua ideia que eu queria explorar um pouco mais, né, para explicar para quem não está familiarizado com esse termo, e aí você podia falar para a gente, que é a partilha, a sobrepartilha
prospectiva e retrospectiva. Fala de uma e depois fala de outra, só para situar as pessoas que estão aqui, para que a gente possa desenvolver melhor o raciocínio. Veja o que acontece. E é muito isso. E aí, vamos tentar falar o bom. Esse texto, inclusive, eu uso de guia o artigo, o Código Civil. Até eu falo assim, olha, eu estou fazendo um diálogo aqui, mas eu vou seguir o Código Civil. O que é muito comum de acontecer? Você está no curso, vou seguindo o inventário. Você está no curso do inventário e às vezes você tem um bem que você tem que regularizar. Você tem um bem que é difícil de avaliar. Às vezes você tem problemas para avaliar. Vou dar um exemplo clássico. Quer ver um exemplo clássico? Cotas societárias. Uhum. Cota societária é um problema. Até porque, em regra, a cota societária, considerando, você vai ter que ouvir os sócios. Aí eu até brinco, isso é interessante porque é uma ação de apuração de haveres, literalmente dentro do inventário. Rodrigo, fazendo feito para dar errado ou não é feito para dar errado? Se você faz, isso é feito para dar errado. O inventário para por conta daquilo. Uhum. Então, o que acontece? Então, por exemplo, essa ideia de bens de difícil localização, enfim, apuração. Então, o que você tem em situações? Isso está bem claro no 2021, que ele fala assim, olha, o inventário ele não pode parar por conta disso. Então, você tem uma regra em que permite, e isso é interessante, porque isso pode ser por convenção das partes, o próprio juiz pode verificar isso, o inventariante ele pode requerer isso para o juiz, ou seja, é uma técnica de condução do processo. Eu falei assim, olha, eu não posso atrapalhar o andamento do inventário. Isso, eu não estou dizendo que isso não vai ser partilhado, só que isso aqui vai atrapalhar a partilha do que está tendo um andamento comum. E isso é muito importante também, que as pessoas não reparam, Rodrigo, que virou uma coisa assim. Porque o inventário, ele é, por excelência, um procedimento sumário no plano temporal, porque é para encerrar com 1 ano. Teoria, na teoria, não, mas olha só, e aí eu escrevi lá nos comentários, eu falo muito que isso tem, interpretar isso é importante para compreender técnicas que tem no processo. A técnica da sobrepartilha prospectiva, jogar para fora, é justamente falar bem assim, olha, eu tenho que acabar isso rápido, e isso vai atrapalhar. Então, o que seria a sobrepartilha, então, prospectiva? É no curso do inventário, e aí, já dando uma dica aí, ó, pegando a bola que você colocou, artigo 731, parágrafo único, no curso do divórcio, no curso da dissolução da união estável, você verifica, né, as partes, o inventariante, o juiz, né, todos os sujeitos do processo, no sentido amplo, verificam que há uma situação que vai atrapalhar o curso normal do processo. Às vezes você tem um bem que está precisando regularizar. Quantas vezes que a Aldana está aqui, excelente professora de Direito Sucessório aqui da Unesc, uma excelente faculdade aqui, quantas vezes que não tem, que você está com o inventário todo redondinho, aí você tem um imóvelzinho que você precisa regularizar ele, documento e tal. Aí para tudo. E o inventário, que é uma coisa difícil de explicar para os clientes, e mesmo nós, advogados, não podemos nunca nos conformar com isso, né? Achar que isso é normal, o inventário demorar tanto. Não. Mas isso é uma luzinha, né? Essa história da sobrepartilha, o Código Civil, que assim como o Código de Processo Civil, que trouxe algumas boas inovações. Claro que poderia ter ido mais adiante, mas é o que temos, né? Como se diz aqui, é o que tem para janta, é o que tem para janta. Então, mas um detalhe, desculpa te interromper, Rodrigo, desculpa mesmo, mas a Heloísa fez uma pergunta aqui na mosca. Então vamos lá. Caso, como ficaria o recolhimento do imposto? Olha a pergunta, olha que pergunta top. Obrigado, Heloísa, pela participação. Então vamos lá, então responda. Olha como é que a sobrepartilha é útil. Como o imposto, se vocês fizerem, olha, faça uma leitura aqui, por isso que eu falo, o inventário e partilha, tudo tem que ser lido dentro do conjunto. Olha o 654. O 654, ele fala que o imposto vai ser pago antes da partilha. Ora, se você remete isso para fora da partilha,
na sobrepartilha não há o pagamento do imposto. Porque em muito dos casos, o que acaba acontecendo? Porque o imposto é de transmissão. Na sobrepartilha não há transmissão. Ou seja, aquilo continua em condomínio. Olha a pergunta da Heloísa, como é que é bacana. Então, deixa eu só ler o artigo para as pessoas se situarem. Eu estou com o código aberto aqui, né? Só para lembrando, reforçando isso que você está falando, que isso é super importante. Artigo 654, né? Paga o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos, certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará a sentença por partilha. É isso que você se referia, não é? Era esse? Porque ele não vai julgar, ele simplesmente vai falar o seguinte, ó, isso continua em condomínio. Como continua em condomínio, você não tem o pagamento do imposto. E posso falar mais ainda, agora você vê que isso é sensacional? Sim. Se não existe multa de atraso pela sobrepartilha, porque aquela multa que existe é só da instauração do inventário original. Olha que bacana. Então. Isso é muito bom e pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Então, a gente usa pouco isso, né? Eu estou lembrando aqui, igual, assim, uma das coisas boas da pandemia, se é que se pode falar isso, que a gente descobriu essas tecnologias que nos proporcionaram, inclusive, estarmos aqui falando isso, né? Ou seja, aquilo já existia e eu não usava, não sabia. Essa história que você acabou de falar também está aí e muita gente não usa, né? Isso nós podemos usar e abusar. Né? Não, e às vezes o que acaba acontecendo? Olha como é que isso é interessante. Isso é bem legal. Já aconteceu isso comigo, que eu falo o seguinte, costuma só falar só das vitórias, né? A gente não fala das derrotas. Vou falar uma derrota minha. Sim, eu aprendi isso. Uma vez eu paguei um imposto sobre um determinado bem, ok? Vou contar 2 casos. Um bem que ia para sobrepartilha. Que o bem estava litigioso tal, mas eu paguei o imposto logo. Você sabe o que aconteceu, Rodrigo? O bem não foi partilhado, porque nós perdemos o bem. Então, eu paguei um imposto de um bem que não foi destinado a ninguém. Olha só. Problema. Segundo problema, olha só. Nós pagamos o imposto de uma apuração de haveres que tinha umas cotas referente a um determinado valor. E ficou combinado que ia fazer sobre aquele valor e tal, que foi colocado, e que posteriormente seria revisto e tal. Você sabe o que aconteceu na hora que foi revisto? O valor era menor, porque na hora que apurou tinha muita dívida. E a gente fez um recolhimento que foi em cima do valor escritural. O que aconteceu? Pagamos imposto demais. Então, veja, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu, como advogado, então, por não ter utilizado a técnica da sobrepartilha, eu acabei criando uma situação. Nos 2 casos, como haviam outros bens e tal, não houve nenhum prejuízo para o cliente, tá? Para deixar bem claro, porque isso acabou sendo aproveitado em outros bens na sobrepartilha. Mas vejam, a priori eu tinha criado um ambiente que eu ia ter que pedir a repetição de indébito, porque eu paguei imposto sobre bens, especificamente, um que não foi partilhado e um imposto a maior. Pois isso é muito importante, porque a gente não estava habituado a isso, isso já está lá, nós podemos usar isso. Gostei quando você falou de uma técnica, né? A sobrepartilha pode ser uma técnica. E como a gente usa pouco isso, a gente pode começar a usar mais para destravar o inventário, porque os inventários, as partilhas, seja sucessão hereditária ou decorrência do divórcio, elas acabam se tornando um nó, né? Por exemplo, quando tem colação, né? Porque quando a gente fala de sobrepartilha, a gente só pensa assim, é um bem que foi omitido ou desconhecido, né? Mas não, essa ideia, a novidade, essa história dessa coisa controversa e tal. Agora, quando tem a colação também, um inventário, onde você chama bens à colação, é um inventário que não acaba nunca, né? Então, talvez a gente possa usar mais essa técnica para poder resolver isso, né? Não, perfeito. E olha como é que você disse aqui, vou usar uma expressão que meu pai falava muito. Olha o que você disse, está de mãos dadas com o que eu falei. Porque a colação é um litígio interno. Então, em vez de ficar brigando ali, o que a gente faz? Olha, vamos resolver isso aqui, que são os bens que efetivamente estão em nome do decujus, e esse litígio externo nós vamos fazer lá fora. E se for o caso, vem para a sobrepartilha.
Porque, às vezes, o Rodrigo, o problema da colação, isso é muito, só por seu exemplo, foi fantástico. Porque, às vezes, o que as pessoas discutem na colação, na vida real? Não é que tem que fazer ou deixar de fazer a colação, não. É que, às vezes, é a questão da benfeitoria, quem fez a benfeitoria, Sim. qual o valor da colação. Às vezes, o litígio não é que, tem que fazer a colação ou não. Não, eu tenho que fazer a colação. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Um caso que a gente trabalhou. Meu cliente falou, não, eu de fato eu tenho que fazer a colação, mas a colação tem que fazer sobre terreno nu. Quem construiu no terreno fui eu. Pois aí, esse é um grande nó, né, Rodrigo? E isso é uma solução para esse nó. E são coisas que passam desapercebidas, né, despercebidas das pessoas, e isso é uma... Por isso eu gostei tanto do seu texto, que me chamou tanta atenção, que foi uma valorização, um realce a questão da sobrepartilha, que pode ser um grande empurrão numa partilha de bens sucessória, por exemplo, né? Eu interrompi seu raciocínio, desculpe. Não, sei não, estou falando, não, eu acho que a gente está assim, com essa sintonia. Eu estou te interrompendo, você está me interrompendo, mas é um bate-papo. É um bate-papo. Agora, eu só fazer uma observação aqui, a Maria Clara, lá de São Paulo, ela falou, não, mas isso em São Paulo, dá um problema aqui, TCMD no sistema. Deixa eu falar uma coisa, Maria. Se vocês observarem a jurisprudência de São Paulo, eu tenho até um parecer nesse sentido, tá, Maria Clara? Essa legislação de São Paulo que exige o pagamento do imposto de transmissão antes da partilha, da sentença da partilha, essa legislação estadual ela é inconstitucional. E há julgado já do Tribunal de São Paulo, porque a legislação estadual ela não pode regular a matéria de processo. O momento, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O artigo 654, ele é claro em dizer qual o momento para o pagamento do imposto causa-mortes. Por quê? E aí, olha só, olha como é que isso é top, o Xará. Tem um dos dispositivos mais legais de todo o direito sucessório, está no Código Civil, é o artigo 1796. Olha o que ele fala. Uma vez, né, aberta a sucessão, instaura-se o inventário para liquidação da herança. E, se for o caso, a partilha. Ok? O 1796. Olha que top. Eu só posso pagar imposto de transmissão na partilha quando eu apuro a herança líquida. Ninguém paga. Olha como é que isso é equivocado, isso que São Paulo coloca. Ninguém pode pagar imposto de transmissão sobre herança bruta. Se não um caso que a gente teve, que esse parecer que a gente colocou, que eu fiz, olha que caso fantástico, Xará. Esse caso é maravilhoso. O sujeito a partir dos casos concretos, né? Eu acho que é muito bom falar a partir de caso concreto, porque é a aplicação da teoria, né? No caso, acho que isso é bem produtivo, olha que interessante. Olha que caso, esse caso é real, tá? Eu não acabei não publicando esse parecer, tem parecer que você não pode publicar, né? O cliente pede confidencialidade mesmo, você colocando esse contrato. Mas isso eu posso falar, né? Que está lá, que eu posso dizer, falar em aula. Esse caso era mais ou menos o seguinte: patrimônio que o sujeito deixou. Está preparado psicologicamente? 50 milhões. Opa, olha o advogado, todo mundo feliz, hein? Rodrigo chegou a brilhar o olho aqui agora. Dívidas, 72 milhões. O que ele deixou de herança? Ele não deixou nada de herança. Ou seja, a liquidação do inventário levava à insolvência. Se o inventário ele termina em insolvência, não há imposto causa-mortes. Porque o imposto causa-mortes é um imposto de quê? Transmissão. O que se tem que entender? A SAISINE, aquele fenômeno da SAISINE, ele é só uma ficção. E ele é uma ficção, está lá no artigo 1784 e 1791 do Código Civil, em que ele não transfere, isso é muito importante, as pessoas confundem isso, ele não transfere em hipótese alguma a titularidade dos bens para as pessoas. O que ele transfere é uma massa patrimonial. Pois massa que tem que ser liquidada.
E aí, só fazendo um parênteses disso que você está falando, né, que a Cezine é uma ficção, né, o direito ele precisa desses elementos ficcionais. Aí a gente lembra a própria citação por edital, é quase uma ficção, os proclamas, né? Mas a gente precisa desses elementos ficcionais porque senão nós não conseguiríamos organizar o direito, né, ou fazer um ordenamento jurídico e tal. Bom, fecha o parêntese, é muito bem lembrada essa história da Cezine como uma ficção. Gostei disso, né? Porque olha só, não, e tanto que eu faço. Você quer ver que eu prove para você? Quer ver que eu provar para você que agora vou provar para todo mundo que a Saizine não transfere a titularidade para todo mundo? Recebi da herança, aconteceu a abertura da sucessão. O herdeiro, ele tem ou não tem que confirmar que aceita a herança? Uhum. Eu tenho que confirmar. O que, É. que significa dizer? A Saizine é simplesmente uma ficção correta, com base no direito francês, para que não haja vacância patrimonial. Sim. Só isso. Sim, sim. Mas a titularidade... olha a interpretação do 1791. O que cada herdeiro passa a ser titular não é de um bem ou de outro. Ele é titular de uma cota hereditária, de um quinhão. Uhum. E esse quinhão é justamente qual que é a função do inventário. Aí que eu vou falar, assim, eu estou vendo a Cristina aqui, que está acompanhando, e eu trabalhei nesse livro aí que eu vou publicar aí. Já está lá na Saraiva, agora só depende da Saraiva, que são os comentários ao Código Civil. O que, que eu mostro? Não há muita diferença, o Xará, entre o inventário e a falência. Porque em ambas situações, o que, que tem no inventário? A abertura da sucessão, ele cria uma massa patrimonial que vai ser liquidada, em que há uma presunção que vai ter saldo positivo. E o saldo positivo vai ser partilhado. Na falência, não. A quebra gera uma massa patrimonial em que vai ter que pagar as dívidas também, só que há uma presunção que não vai sobrar nada. Então, por isso é interessante. Eu não tinha pensado, gostei desse raciocínio, não tinha pensado na comparação aí, né, do espólio, da massa do inventário com a massa falida, né, com a falência, com a questão da falência. Interessante, gostei desse raciocínio. Não, e é tanto assim, você quer ver uma das coisas muito legais? Você quer ver uma das coisas muito legais? Aí um dia eu falei, foi muito bacana. Agora eu vou... eu vi aqui tem um pessoal do mestrado que participou, então quando tem as entrevistas, né, os candidatos, aí quando o Xará, quando tem aquele candidato muito bom assim, né, você sabe que quando o candidato assim está mais ou menos, você não pergunta muito difícil, tal, mas quando o candidato é muito bom, você tem que fazer aquela pergunta para ver se ele sai, né? E eu fiz uma pergunta, uma vez, foi muito legal. Aí eu falei bem assim, olha, você é o inventariante da ativo. E você apurou mais dívidas do que patrimônio no inventário. Você é um inventariante. E ainda falei, você, nesse caso, ainda é inventariante da ativo. O que, que você faz nesse caso? Você vai partilhar as dívidas? Existe isso? Aí eu falei, olha, aí até brincou, né? Falou assim, não pode ter isso, né? Aquele candidato bom, né? Que ele falou, não, herança não é castigo, artigo 1793. O herdeiro só responde até as forças. Eu falei, então tá bom. Mas como é que ele vai chegar até as forças? As forças se tem mais dívida. Aí, olha que interessante. Você quer ver um dispositivo também que está aqui no código que ninguém percebe? Está no artigo 618. No código, você diz o Código Civil Código ou de processo. Código de Processo Civil? 618. 618, inciso 8. Você sabe o que é um dos deveres? Você sabe o que é um dos deveres do inventariante? Quando a liquidação, ou seja, que o pagamento das dívidas, ele procede à partilha que você tem que liquidar, você tem mais dívida do que patrimônio, você sabe o que é um dever do inventariante? Comunicar para o juiz, deu uma insolvência. Esse inventário não terá o quê? Desfecho em partilha, nem desfecho zero. Ele tem que ser declarado o quê? A insolvência do espólio. Olha que pergunta que eu vou te dizer. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Isso é bastante interessante, porque... Mas o que eu acho que as pessoas que talvez vou usar, entre aspas, como mosca, é nessa questão do pagamento do imposto
né, da herança bruta. Né? Eu só voltando nisso, acho que isso poucas pessoas prestam atenção nisso, e isso é um problema. E depois, tá, vai pedir dinheiro de volta, né? Isso é outra história, um longo e tenebroso Aí já processo. era. Já era, né? Entrou, não sai, né? Bom, mas o nosso tempo está bastante avançado, Rodrigo. Eu só queria falar. Bom, então acho que ficou clara essa ideia, né, do texto da herança prospectiva e da herança retrospectiva. Então, mas eu só queria aproveitar esse tempo para a gente falar um pouco, porque acaba que se conecta, já que o procedimento para divórcio, partilha em divórcio e união estável, né, dando um passo adiante, é o mesmo procedimento, por analogia, é isso aí, porque não tem um procedimento específico para isso. Né? Sempre foi assim, desde o código antigo e tal. Mas quais são, porque tem uma pergunta de alguém que eu não me lembro aqui, que falou, bom, os bens que foram omitidos no divórcio. Claro, é uma sobrepartilha. Mas não só que foi omitido, mas também assim, que eu sabia que tinha, porque uma vez eu já tive uma discussão judicial assim, olha, foi omitido esse bem, tinha um dinheiro na conta daqueles separandos. E quando ela falou, olha, agora eu quero uma sobrepartilha. Quando foi fazer a sobrepartilha, falou, bom, não pode a sobrepartilha, porque você sabia que tinha o dinheiro na conta. Então, nós temos esses nós, foi uma decisão judicial, que aí a cliente acabou perdendo, porque aí entra a história do sabia e não sabia. E sempre perpassando todo o direito à boa-fé, né? Então, esses princípios aí que entram. Eu não sei se você já teve casos assim, se já teve casos de sobrepartilha em divórcio, porque tem muita gente perguntando, e quando eu anunciei a live, muita gente pediu que falasse sobre isso. Né? Eu tive um bate-papo com a professora, aliás, fazer um registro aqui, não só para você, né, Rodrigo, mas para a professora Maria Berenice Dias, né, por tudo que vocês têm feito aí, não só pelo direito de família, mas pelo direito das sucessões, né, que acaba abarcando. A gente teve uma discussão no bom sentido, um debate pelo e-mail e tal, e ela falou, poxa, e aí eu queria chegar num ponto que eu falei isso rapidamente lá no texto, então eu vou completar o que eu falei no texto com a sua, digamos, com o seu embargo de declaração aqui para poder sanear. Um ponto importante é que as pessoas têm que pensar. A sobrepartilha, se ele é um procedimento, ele não está sujeito à prescrição. Não existe prescrição, preclusão de procedimento. O que existe é o seguinte, a causa que ensejou a sobrepartilha, ela pode ou não estar sujeita à prescrição. Então, por exemplo, ação de sonegados. Se eu fizer uma sobrepartilha por sonegados, eu tenho que a prescrição que envolve a pretensão de sonegados. Ok? Olha como é que isso aqui... Agora vou falar um negócio aqui, brincando aqui, porque eu vi, tem vários alunos aqui do mestrado aqui da UFS. Quando tem um ponto assim importante, fala, olha agora o jump of the cat. Hein? Olha o ponto. Hein? Agora, olha como é que é diferente então, no divórcio. No divórcio, olha como é que é totalmente diferente. Eu e o Rodrigo aqui, nós somos casados, temos uma união estável, tem um bem que está em comunhão. Nós não declaramos isso aqui por algum problema, tal. O que é o ideal? Isso é o ideal, tá, Rodrigo? Que seja declarada, aproveitando o artigo 2021 do Código Civil, que, como eu falei, ele tem aplicação também lá no divórcio, fazendo a interpretação. Pega lá depois o 731, parágrafo único, que tudo que fala sobre partilha, a gente pode aplicar, ok? Então, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos lá. O ideal é fazer isso. Aí o Rodrigo falamos assim, olha, tem um bem aqui e tal, que desse terreno aqui, que nós vamos deixar aqui para depois, porque é posse. A gente não sabe aqui quanto que vale e tal. Isso é o ideal. Mas não foi feito isso. Nós dois, de comum acordo, não colocamos bem, certo? Aí o que o STJ, de forma absoluta, com todo respeito, absolutamente equivocado, diz? Existe um prazo de prescrição para eu pedir essa partilha. Você quer ver eu provar para você como é que esse prazo... Não existe esse prazo? Se nós temos um bem, eu e você, a gente teve aqui uma união estável, um casamento, e tinha um bem, embora em meu nome, foi alcançado pela ameação.
Perfeito? Uhum, uhum, Se eu tenho que te conceder a metade do bem, você sabe o que é isso? Ação divisória. uhum. A ação divisória, por natureza, ela é imprescritível. Como é? Então, como pode ter prescrição? O que É. existe é uma outra situação que ela é mal colocada. Pode acontecer. Então, por exemplo, esse bem estava aqui para nós dois e tal, só que o Rodrigo ficou na posse do bem. Então, o que pode acontecer do Rodrigo lá na frente é alegar o quê? Uma uso capião. Uma uso capião que Uhum, a priori vai ser extraordinária, porque não uhum, precisa de boa-fé, tal. Mas não pode se dizer que existe prescrição instintiva, uhum. porque a dissolução todo o sistema de dissolução de bens em comunhão envolve ações divisórias. Isso É. era mais claro no Código 16. O Código 2002 não é tão claro nesse sentido. Bom, e aí eu vou complicar um pouco mais, Rodrigo. Alguém que esteja fazendo, que queira, está fazendo a dissolução de uma união estável, que tem um contrato, né, uma escritura, que é de 10 anos para cá, que foi o regime da tal. E foi feito hoje o contrato, recentemente, o contrato, né, porque eu estou dizendo isso para entrar na questão da retroatividade do contrato de uma união estável, por exemplo. Então, eu posso fazer a partilha de bens naquele período que consta no contrato, porque a discussão da retroatividade ou não do período anterior vai demorar 20, 30 anos. Então, a sobrepartilha pode ser uma questão, a gente pode discutir isso depois, né? Podemos falar, e estou pensando alto aqui agora, né? Assim, é uma forma de. Estou valorizando a questão da sobrepartilha, porque quando você leva todas essas discussões para o processo, às vezes o processo vai acabar nunca. Então, às vezes é melhor separar para uma possível sobrepartilha. Você acha isso possível, Rodrigo? Totalmente possível. Você deu um exemplo ótimo. E você quer ver um caso que eu faço? Eu vou te falar assim: a minha sócia Bianca aí, ela vê ela passando aqui. Você vê, muito antes dessa decisão do Supremo, desculpa, do STJ, essa questão de vou dar quitação de união estável retroativa. Isso aí a gente sempre fugiu disso. A união estável começou de tanto a tanto, os bens foram a tanto, e estamos fazendo a seguinte partilha. Ok? Uhum. É, Hoje estamos fazendo a seguinte partilha. tá. E Aí, amanhã. É. o que não significa. Aí, isso aí, ó. O que não, aí, a Bianca tá aí, ó. O que não significa dizer que amanhã eu posso ter o quê? Uma outra partilha. Uhum, uhum. É, Então, você, é, é bem tranquilo isso. é. Porque é uma bobagem. Eu costumo dizer assim, às vezes, as pessoas querem criar algo. E veja, e se dentro dessa ideia, as pessoas ao longo desse período, elas tiveram uma situação de comunhão de bens, não é simplesmente chegar e negar que houve uma comunhão de bens, se no fato aquilo aconteceu. Uhum, uhum. É. Porque em direito de família, né, que tem uma conexão que é muito parecida com esses princípios do direito do trabalho, né, que é o contrato realidade. Foi ou não? É a mesma coisa do contrato de namoro. Pode fazer e tal, mas assim, se não for, não é. Né? Você consegue demonstrar o contrário. A mesma coisa da relação de emprego. Não adianta você falar que não é empregado. Se você preenche os requisitos da relação de emprego, você é empregado. Né? Então, mais ou menos isso, né, que você queria dizer. Então assim, então eu vejo nesse ponto. E às vezes o que é bacana? Falando sobre a partilha, você pode falar bem assim, olha, nós estamos desde tanto também, igual se pegar essa ideia do 2021, estamos desde 2008, ok? Olha, a gente não sabe direito o que mexeu aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar nossa relação agora nós vamos fazer a divisão lá na frente. Ou seja, não há Uhum, problema algum. E como fala uhum, assim, olha, os incontroversos, olha que bacana que dá para fazer, o Xará. Aí, por exemplo, se uhum, eu advogado e você é advogado do outro lado. A gente fala assim, o Rodrigo, olha, isso aqui está em controverso, que está na união, que tem comunhão.
Vamos fazer a partilha disso? Vamos. É, Agora, isso aqui, cara, ó, o seu cliente diz que tem comunhão, a minha diz que não. é, Fazer o seguinte, é, vão brigar só por isso. E o que der, depois a gente faz a sobrepartilha. Olha como é é. que isso cria uma A situação que você possibilidade de muda. desembolar, né? A possibilidade de desembolar é essa. É, é. Muito. E digo mais, né, eu vou falar aqui, tem várias pessoas aqui que eu vi nesse sentido aqui, a Ana, que é fera nisso. Olha como é que, nesse particular, Rodrigo, a sobrepartilha ela é uma ferramenta pacificadora, porque ela Sim, cria um elemento não de discórdia, é. ela cria uma pacificação ainda que parcial. Então, Uhum. veja numa situação, se você ter uma ideia, e que envolve, por exemplo, alimentos de menores e tal. Você criar uma ambiência já da partilha, até, por exemplo, pô, mas você já tem esse patrimônio aqui, ó, então você pode me ajudar a pagar os alimentos. Às vezes é uma burrice, porque a pessoa ela retém o patrimônio todo e o que acaba acontecendo? Aí como é que diz? Ela traz para ela todo o pagamento dos alimentos. Porque, por exemplo, no caso, uma situação normal, né? Ela fala assim, olha, como é que eu vou participar de alimentos se o patrimônio está todo contigo? Esse patrimônio está todo indiviso. Então, até nesse particular, ele é interessante. Então, eu acho assim, é uma ferramenta muito importante e que ficou meio de lado. Sim, é por isso que eu tive vontade de dar uma realçada nesse seu texto, porque isso é pouco usado, sabe, Xará? A sobrepartilha, né? Porque você fala uma coisa que me chamou a atenção no seu texto, que, assim, ó, que a sobrepartilha, né, um inventário de natureza suplementar. Gostei dessa frase sua, né? Um inventário de natureza suplementar. E é isso. E aí, voltando para as questões psicológicas, filosóficas, da filosofia do direito, e até invocando o Montesquieu, que eu sempre gosto, que é do espírito das leis, quer dizer, o espírito aí é de pacificação. Quando você estou tentando organizar, né, para a gente ir concluindo esse seu raciocínio, que é muito bom, que é ele pode ter, ele traz esse espírito de pacificação, né? Muito interessante isso. Isso é uma nova concepção da qual e que nós devemos incorporar no nosso dia a dia como advogados, né? E aqui eu sei que tem nos ouvindo também, não são só advogados, tem juízes, promotores e tal, para que possamos ter esse espírito pacificador, né? A partir do momento que nós passamos a ver a sobrepartilha como um inventário de natureza suplementar. Isso referindo-se à sucessão hereditária, mas isso se aplica também à partilha de bens no divórcio e dissolução de união estável, né? E te agradeço a oportunidade, Rodrigo. Mas te agradeço mesmo, porque é um tema assim, que não é um tema, digamos assim, de grande apelo, né? É um tema assim, eu Sim, quis sim. escrever, porque tem coisas que às vezes a gente escreve, eu confesso que quando eu escrevi e desenvolvi, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, não vai ter nem muito eco. Porque é um tema assim, aqueles temas meio anticrese, né? Uns temas assim. Quem que quer ler Anticrese, né? Mas Anticrese, acho que é. Porque sobrepartilha me chamou a atenção e por isso estamos fazendo essa live aqui, né, Rodrigo? Aqui é um tema pouco explorado e eu confesso que eu nunca vi um texto específico sobre partilha assim tão bom como esse, porque deu essa, ele reaviva, ele incentiva e nos faz olhar para isso por uma outra perspectiva a partir da organização desse seu raciocínio nesse texto, né? O texto está disponível no site do IBDFAN. A live ficará gravada, que tem muita gente perguntando aqui, né, para quem quiser rever, porque nós falamos de coisas, de artigos e tal, que é preciso refletir, né? Ouvir novamente, talvez. Nós não ficamos no rasinho aqui, né? Nós aprofundamos bastante esse tema, né, Rodrigo? Não, sendo a minha sugestão, quem assistiu a live aqui, vai lá no site lá do IBDFAN, esse texto que eu publiquei na revista eletrônica Direito Processual da UERJ, mas vai lá no site do IBDFAN, está lá com a referência, inclusive, lá da revista, tudo certinho. Dá uma lida no texto, dá uma lida. Quem ouviu aqui a live vai abrir bastante. E se for o caso, assiste a live depois de novo, porque esse tipo de tema é um tema assim, que precisa de reflexões. E eu, assim, né, vocês me acham fácil aqui no Instagram, né, eu tenho aí a rede social,
tem um canal lá no Telegram, não sou difícil de achar nas redes sociais. Tiverem sugestões, dúvidas aí, fique à vontade, porque isso é um tema muito importante. E acho, né, fechando aí, né, não sei, eu acho que o nosso tempo aqui Sim, já nós estamos fechando. Eu já ia mesmo pedir que você falasse as para fechar. palavras Eu queria dizer o finais. seguinte: mais uma vez, você me deu uma surpresa fantástica, né? Que essa mais é uma iniciativa valorosa do IBDFAN. Eu acho que esse projeto, um projeto trabalhando com a sobrepartilha, no sentido mais amplo, e se debruçando bastante sobre direito de família, onde estão os pontos mais nervosos, porque bem ou mal ali no direito sucessório ainda tem um pouquinho ali, eu acho que vai ser uma contribuição muito importante do Instituto, Rodrigo. Sim, E obrigado. E fico aqui você à está disposição. irremediavelmente envolvido nisso e vai ter que participar disso, porque eu não tinha pensado nessa questão da sobrepartilha, para a gente aprofundar isso, como você fez no texto. Acho que vai ficar muito legal. E o que a gente falou, que você falou, assim, né, como o livro, né, quando você vai ver um filme e vai ler o livro vai muito mais fundo, então o texto vai mais fundo. Aqui nós fomos um pouco além, né, e tal, fizemos variações, mas ler o texto é sempre melhor, né? Mas muito obrigado, Rodrigo Mazei, né, advogado, professor, tem uma rede social muito ativa e tal, e voltamos a falar, assim, porque a gente tiver um tema assim palpitante, né, podemos voltar a falar sobre ele, né? Muito obrigado. E você quer ainda falar? Já despedir? Já falou? Já quer falar Não, alguma só coisa a assim, mais? Tá. mandar um beijo para todo mundo e agradecer mais uma vez aí a você e fazer esse registro aí desse valoroso trabalho aí que o IBDFAN tem feito. Me orgulho muito de ser um associado no IBDFAN. Quem não conhece o IBDFAN, eu acho que a maioria aqui conhece, mas quem não conhece, eu recomendo, associe-se, que você vai ter bastante material, você vai estar aí na onda, na frente, com todas as informações aí, não só sobre o direito, né, das famílias, quanto o direito sucessório, que tem sido uma das bandeiras aí do IBDFAN. Então tá, gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos e todas as pessoas que estão aqui. E vamos nos falando. E amanhã nós temos, comigo especificamente, aquelas lives diárias que eu faço todos os dias, 11h33, curtinha, de um tema, cada dia uma surpresa. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Até.